Bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Professor Dr. Vítor Santos por estar aqui hoje na nossa comissão e agradecer-lhe por isso. Na realidade, não lhe posso agradecer a rapidez da resposta, porque não sei se se deveu ao AERS ou à sua agenda, mas o que é um facto é que este requerimento data de 15 de junho e só mais de um mês após é que podemos ter aqui esta audição, quando tínhamos pedido com urgência, e esta situação, como se sabe, é acerca de um assunto que pesa no bolso das famílias e nas preocupações da gestão familiar. Portanto, este requerimento do PS surgiu e foi solicitado de forma urgente porque foram do conhecimento público que mais de 80 mil consumidores estariam afetados por anomalias que os estariam a prejudicar muito, assim como às famílias, e decorrentes das tarifas biorárias e triorárias, como está explicitado no nosso requerimento. Esta é uma questão de direitos de consumidores e, mais do que isso, é um problema, consideramos, que mina a confiança dos consumidores que estão relativamente desprotegidos nesta matéria com o seu fornecedor. Os consumidores aderiram a um tarifário com determinados pressupostos e não podem ser defraudados porque, quer seja por uma anomalia ou porque há uma situação que resulta no favorecimento de outros, o operador, no caso. É verdade que, entretanto, foram já anunciadas medidas de compensação, portanto, neste espaço que decorre entre o nosso requerimento e esta audição, e que a IAERS propôs, digamos assim, ao Conselho Tarifário essas medidas de compensação. Mas gostaria de aproveitar a vinda do Presidente da IAERS para aprofundar exatamente esta questão e para ficarmos completamente cientes do que está em causa, do que é que pode ser evitado no futuro e de como é que se deve proceder para tal. Porque a proposta da IAERS tem a ver com a compensação aos consumidores da tarifa biorária por anomalias de contagem. Nós sabemos que foram identificados dois tipos de anomalias que têm a ver com os contadores dos consumidores que remontam a 2007 e 2009, por problemas de desajustamento, problemas diferentes, desajustamento dos períodos horários, desajustamento da parametrização dos tais contadores da tarifa biorária. Terão sido afetados os tais mais de 80 mil consumidores, com um impacto estimado inicialmente na ordem dos 1,5 milhões de euros. Pergunto, e temos que esclarecer isto aqui, como se chegou a este número dos 80 mil consumidores e a este valor relativamente ao cálculo da compensação? E como se apuram os prejuízos reais deste tipo de consumidores? Porque nós temos que ficar também cientes que todos os consumidores prejudicados vão ser compensados e, portanto, que não subsista nenhuma dúvida relativamente a isso. Recentemente, a IAERS julgo que terá considerado e apurado que, afinal, os prejuízos não eram da ordem de 1,5 milhão, mas eram na ordem dos 4 milhões de euros. Portanto, também temos que perceber porque este desfazamento. Depois, também temos que dizer assim, estes 4 milhões serão efetivamente suficientes para os consumidores que estão em causa? E, portanto, temos que entender como é que se apurou este valor para a compensação, que nós estamos a falar sobretudo é da EDP, porque a EDP é preciso chamar, digamos, os operadores pelos nomes, porque o que está em causa é que só a EDP é que tem este tipo de tarifário e, portanto, neste momento é disso que se trata, da compensação que a EDP terá que dar aos consumidores. Eu aí diria ainda mais, é assim, nós todos gostamos de empresas lucrativas, mas não queremos é que as empresas sejam lucrativas à custa de expedientes e não podemos aceitar que seja este o caso aqui, porque anomalias e erros podem existir,
temos que saber quais são os procedimentos para que eles não existam, se há verificações e controle para que eles não existam, mas nós estamos a falar de situações de contadores desde 2007 e que só em 2011 é que nós estamos, portanto, a falar deste problema e só agora, em 2012, é que estamos a tratar das medidas de compensação. Quer dizer, isto é no universo e no tempo temporal que está à partida aqui indicado. Porque os consumidores, hoje em dia, perderam a confiança no sistema, no operador, e eu também gostaria de perguntar como é que o consumidor pode saber se o seu computador está a funcionar corretamente. Também nos tem feito chegar esse tipo de dúvida e, em alguns tipos de computador, não é fácil o consumidor simplesmente saber se o seu computador está ou não a funcionar devidamente. E, para isso, também acho que a ERSE, dentro das suas competências, também nos pode informar como é que isso se pode processar. Relativamente a esta questão, ainda perguntar porque é que só foram consideradas as tarifas bi-horárias e não as tri-horárias? Porque se nós estamos a tratar e a falar deste tipo de anomalia, posso ser leiga, tive umas noções de eletricidade quando andava a estudar, e eletrotecnia, mas vamos cá saber. Qual é a diferença que justifica que seja atendido anomalias nos contadores da tarifa bi-horária e não ser na tarifa tri-horária? E, portanto, porque é que não foi estabelecido um regime de compensações para tal? Os consumidores da região autónoma dos Açores estão excluídos deste regime de compensação? Se sim, porquê? E, portanto, para já sobre este primeiro ponto do nosso requerimento, eram as questões que aqui tinha. Agora, relativamente à questão da liberalização e do facto de agora, a partir de 1 de julho, se ter entrado, digamos assim, na segunda fase de liberalização. Nós sabemos que os consumidores já foram penalizados com o aumento antecipado da taxa de IVA no final do ano passado. Já tivemos para aí o terceiro aumento de eletricidade, grosso modo, num ano terão andado à volta dos 25%, no gás também à volta dos 30%. O que nós temos que perceber é se a liberalização do sistema está a ser feita de forma adequada, isto é, nós sabemos que tem um objetivo que é a baixa dos preços, a entrada de mais operadores no mercado e com isso termos a baixa dos preços. O que nós temos que perguntar e saber através do regulador é se existem condições, digamos, efetivas de concorrência para que o processo de liberalização esteja feito com este tempo e se isso está a reverter-se em diminuição efetiva das tarifas. O Sr. Professor há pouco tentou aludir aí a essa questão, mas eu gostaria de que aprofundasse e que nos dissesse se efetivamente temos diminuições do preço da eletricidade e do gás decorrente do processo que está aqui em curso. Até porque houve também um estudo, julgo da ERSE, e dados que foram recentemente apresentados, que mostram que a EDP reforçou o domínio no que diz respeito aos consumos, aumentando a cota no mercado livre de 38,5% para 39,1%. E também sabemos que no que diz respeito àquela questão da tarifa bi-horária e tri-horária, neste momento nenhum operador está, digamos, a apresentar essas alternativas. Perguntava o que é que a ERSE também tem pensado sobre o assunto. Depois tinham ainda dentro do nosso requerimento uma última questão que tem a ver com a questão dos consumidores vulneráveis e com a questão da taxa de subsolo, que, como o Sr. Presidente da ERSE referiu, atinge sobretudo os consumidores do interior. Foi por uma decisão política que bem mencionou e que recordo que, aliás, no interior temos gás natural atualmente e, portanto, também tem que ser através de decisões políticas que nós temos que caminhar na uniformização do sistema. Não pode haver, portanto, consumidores
e portugueses de primeira e consumidores de segunda, consumidores que já estão a ser penalizados pela situação de viver no interior e, mais ainda, com uma situação de um sistema que os penaliza em vez de os favorecer. Por isso, eu solicitava que a ERSE nos dissesse que medidas está a aconselhar, digamos, a tomar o Governo para que esta situação caminhe no sentido que evidenciou. Porque, como no estudo que referiu, a Covilhã, por exemplo, dentro do distrito de Castelo Branco, é o município que mais alta tem as taxas de subsolo e que se reflete nitidamente nas tarifas. Muito obrigada. Muito obrigado.